Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Esse texto a gente começou a considerá-lo na semana passada, em virtude de ele ter um conteúdo um tanto quanto extenso dentro daquilo que a gente quer trabalhar. A gente subdividiu, em 2 estudos. A gente viu a parte primeira semana passada e hoje a gente vai ver a segunda parte desse estudo, e a gente vai ver que eles vão se complementar, tanto o estudo de hoje como também o estudo da última quarta-feira. Então abram aí Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 26 até o versículo número 40. Atos 8, 26 até o verso número 40. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Atos 8, 26 até o verso 40. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Até aqui, até o versículo 40, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, deixa eu desligar aqui o celular para não me atrapalhar. Nós podemos dizer, nessa palavra introdutória, que há duas faces. Prestem atenção. Há duas faces de uma mesma moeda que estão presentes no processo de salvação do pecador, no processo de salvação que a pessoa destinou à vida eterna. Quais são essas duas faces que formam uma mesma moeda e que nós podemos dizer que essa moeda é todo o processo da salvação que Deus ele efetiva na vida do pecador? Em primeiro lugar, a primeira face, há os instrumentos, os meios que Deus usa para que, através desses meios, Ele possa operar em sua salvação. A segunda face é a sua operação propriamente dita, ou seja, a operação de Deus agindo na vida do pecador, transformando o seu coração, dando-lhe discernimento espiritual para que ele possa reconhecer e entregar o seu coração à pessoa de Cristo, reconhecendo como seu Senhor, como seu Salvador. Nesse sentido, considerando essas duas faces da mesma moeda, um instrumento humano
e a operação divina propriamente dito, nós estamos considerando a conversão do eunuco aqui em Atos capítulo 8, versículo 26 até o versículo de número 40. Nessa narrativa nós encontramos esses dois aspectos. Nós encontramos no primeiro momento o elemento humano, que no caso é Filipe, que Deus o usa para que ele pudesse ir até aquele eunuco e pregar a palavra. Mas não só isso, nessa passagem também a gente observa a operação divina na vida daquele homem a quem Tiago estava pregando, para que ele pudesse de fato experimentar de salvação, experimentar de vida eterna. Então, na semana passada, o que foi que nós vimos? Nós vimos a parte humana, o instrumento humano na salvação do eunuco, conforme nós falamos, o ministério de Filipe. Por quê? Ele atendeu ao chamado de Deus, se dirigiu para uma determinada região ali na Palestina, e ao se dirigir para aquela região, ele encontrou aquele homem e pregou o evangelho, a partir do qual ele aceitou a salvação. E a gente viu que dentro desse processo, dentro dessa instrumentação humana, Filipe apresenta algumas características que fez com que ele fosse usado por Deus, fosse instrumento nas mãos do Senhor, para que assim ele pudesse pregar a palavra e assim, humanamente falando, Deus usá-lo na salvação daquele eunuco. Então, quais foram, as características que a gente estudou na semana passada e que a gente vê aqui, de acordo com o texto, na vida de Filipe? Em primeiro lugar, Filipe, ele era um homem submisso à vontade de Deus, tanto é que quando ele foi convocado a se dirigir àquele local, ele assim o foi e o foi prontamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Filipe, ele era sensível na apresentação do evangelho, na apresentação da palavra do Senhor, tanto é que ele foi sensível à voz do Espírito, acompanhou o eunuco durante um determinado período, e quando Deus o ordenou para que ele pudesse ali abordar aquele homem, ele assim o fez. Então ele foi sensível na apresentação do evangelho. E em terceiro lugar, a gente vê que Filipe, ele era um homem preparado. Por quê? Porque pegando a passagem de Isaías, ele apresentou Cristo para aquele homem de maneira assim tão profunda, de maneira assim tão intensa, que o próprio homem, quando viu a água, ele sentiu a necessidade de ser batizado. Então começou em Cristo e chegou pelo menos até o ensino do batismo. Então a gente vê essa preparação que que Filipe ele tinha, para que assim ele pudesse ser, como de fato foi, um instrumento nas mãos de Deus na salvação daquele eunuco. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai considerar o outro lado da moeda, lembrando daquilo que a gente falou no início do nosso estudo. A salvação consiste em duas faces de uma mesma moeda. Existe a instrumentalidade humana e existe a operação divina. A gente já viu, repito, a instrumentalidade humana, e hoje a gente vai ver a ação divina na vida daquele eunuco, através de algumas atitudes que ele toma, que nos faz entender que de fato, como de fato aconteceu, Deus operou salvação em sua vida. Então, a operação da salvação, o eunuco e o despertar da graça. A operação da salvação, o eunuco e o despertar da graça. Antes da gente ver como Deus agiu na vida daquele homem, antes da gente ver como foi que Deus trabalhou no seu coração, eu queria, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente pudesse aprender um pouco quem era essa pessoa, quem foi esse eunuco, que foi objeto da graça de Deus, que foi a pessoa para a qual Filipe foi pregar a palavra e que foi alguém, de fato, destinado para a vida eterna. Então, eu lhes convido a vocês acompanharem a leitura do versículo 27. Vamos aqui aprender um pouco quem foi essa pessoa que Deus operou irresistivelmente a sua graça, não qualquer graça, mas a sua graça salvadora, para que assim ele experimentasse da salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27, por ora apenas o versículo 27. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Atos 8, 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém. Quando a gente olha aqui, meus irmãos, quando a gente considera aqui, minhas irmãs, para esse verso, a gente encontra alguns detalhes desse homem que foi objeto da graça e graça salvadora do Senhor. Em primeiro lugar, conforme nós temos aqui, ele era um etíope, ou seja, ele era nascido na Etiópia. Para quem não sabe, a Etiópia, dentro do contexto bíblico, dentro dos tempos do Novo Testamento, ela era chamada de os confins da terra, os confins da terra. Só para você ter uma ideia, a distância de Jerusalém para a Etiópia era 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. A Etiópia ficava no sul do Egito, e aí teria que fazer todo esse percurso, viajar toda essa quantidade de quilômetros para ele sair da Etiópia para ir à cidade de Jerusalém. Então, a gente vê aqui que era um etíope, ele não fazia parte do povo da aliança, muito pelo contrário, ele era alguém que, pelo menos no primeiro momento, vivia no paganismo, ele vivia dentro do ambiente pagão, mas foi a pessoa que Deus usou de graça e misericórdia e o salvou em Cristo Jesus. Não só isso, além de etíope, ele era eunuco. Ou seja, o que é um eunuco, meus irmãos, minhas irmãs? Era um homem castrado, literalmente falando, era um homem castrado. Então, nos tempos bíblicos, quer seja do Antigo, quer seja do Novo Testamento, havia homens ou que se faziam eunucos ou que eram feitos eunucos. Por quê? Para que eles pudessem guardar os haréns dos reis daquele mundo antigo, no qual se desenvolveu a história da Bíblia. Então, a gente não sabe se esse eunuco aqui, ele foi feito eunuco porque quis, ou se ele foi forçado para isso. O fato é que era esta a sua condição. E existe uma coisa bem interessante relacionada ao eunuco, ou aos eunucos, conforme a gente tem lá no Antigo Testamento, que era a proibição que a lei de Deus fazia em relação aos eunucos, para que eles não participassem da adoração a Deus, de acordo com aquilo que nós temos lá no Antigo Testamento. Era vedada, era proibida aos eunucos a entrada no templo para adorar a Deus. Abram aí, sem desmarcar esse texto aqui de Atos, capítulo 8, sem desmarcar esse texto, abram aí as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 23. Olha só que coisa interessante. Isso vai lançar luz sobre muita coisa lá na frente. Deuteronômio, capítulo 23. 2:3. Apenas o primeiro versículo, o versículo 1. Só para a gente pegar aqui essa informação em relação ao eunuco ou aos eunucos e a sua participação na casa de Deus. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, veja, não entrará na Assembleia do Senhor. Então, de acordo com a lei de Deus, o eunuco, ele não tinha acesso ao templo para adorar. Isso é uma observação interessante. Então veja, ele era etíope, ou seja, pertencia à Etiópia, ele era eunuco, mas não só isso. Em terceiro lugar, conforme nós temos aí no versículo 27, ele ocupava uma posição de destaque no reino da Etiópia. Ele ocupava uma posição de destaque no reino da Etiópia. Conforme nós temos aí no versículo 27, ele era um alto oficial da rainha-mãe, Candace. Ele administrava as finanças de todo o seu país, ou seja, da Etiópia. Se a gente for usar a título de comparação, ele era hoje como é o ministro da Fazenda. É quem toma conta das finanças de um determinado país. É o mais alto escalão, é a mais alta posição em termos de administração financeira que você ocupa dentro de um país, ministro da Fazenda. Então, era essa a posição, era esse o cargo que ele desempenhava no reino da Etiópia. Então veja, ele era etíope, veja, ele era eunuco,
veja, ele ocupava essa posição de destaque no seu reino. Mas não só isso. Em quarto lugar, ele era um prosélito. Em quarto lugar, ele era um prosélito. O que é um prosélito? Um prosélito é alguém que muda de uma religião para outra. É por isso que a gente fala de proselitismo. Ou seja, quando você tenta convencer alguém que está em uma determinada religião para assumir uma outra religião. A gente chama isso de proselitismo. Então veja, ele era um prosélito. Por quê? Em primeiro lugar, ao que tudo indica, ele se converteu do paganismo, que era a religião que caracterizava o seu país, para o judaísmo. O judaísmo. E depois a gente vai ver que ele vai do judaísmo para o cristianismo. Aí você fica a se perguntar, mas como é que um homem desse, lá na Etiópia, 1.500 quilômetros distante de Jerusalém, como é que um homem desse aceita o judaísmo, a religião que a gente vê lá no Antigo Testamento? Por uma razão muito simples, irmãos e irmãs. Quando havia as guerras e sobretudo as invasões, quer seja a Israel, reino do norte, quer seja a Jerusalém, reino do sul, via de regra, os israelitas, os judeus, eles se transferiam para a região norte da África e lá eles construíam sinagogas, que eram locais de instrução da lei de Deus. Então foi através, muito provavelmente, de uma sinagoga como essa, que este eunuco, ele aprendeu acerca de Deus conforme o Antigo Testamento, ele abraçou o judaísmo e deixou de lado o paganismo. Por isso nós dizemos que ele era um prosélito. Então você encontra aqui pelo menos essas quatro características que marcam aqui esse homem alcançado pela graça de Deus. Em primeiro lugar, ele era da Etiópia. Em segundo lugar, ele era eunuco. Em terceiro lugar, ele ocupava uma posição de destaque no seu reino. E em quarto lugar, ele era um prosélito, saiu do paganismo para o judaísmo. Então, informações iniciais para a gente poder entender agora essa passagem. Informações iniciais para a gente poder agora entender como foi que Deus agiu, como foi que Deus operou, como foi que Deus trabalhou na vida daquele homem para que assim ele experimentasse a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E como é que a gente pode ver esse operar de Deus? Como é que a gente pode ver esse trabalhar de Deus na vida deste eunuco? Por algumas atitudes que ele tem. Eu queria trabalhar pelo menos 6 dessas atitudes de maneira bem rápida, conforme nós temos aqui nesta passagem. Em primeiro lugar, a graça de Deus operou naquele homem. E como demonstração da operação dessa graça, aquele homem, ele se interessou pelo culto a Deus. Aquele homem, ele se interessou pelo culto ao Senhor. Voltem mais uma vez a sua atenção para o versículo 27, sobretudo para a parte final do versículo de número 27. Olha só como a gente observa esse detalhe na vida dele, o interesse que ele tem em relação ao culto a Deus, em relação ao culto ao Senhor. Atos 8, versículo 27. Diz o seguinte a palavra: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, veja, que viera adorar em Jerusalém. Esse homem, meus irmãos, minhas irmãs, ele foi alcançado pela graça salvadora de Deus, quando ele saiu da Etiópia e foi para Jerusalém para adorar o Deus, para adorar o Senhor do Antigo Testamento. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Não foi qualquer viagem, não. Ele teve que percorrer 1.500 quilômetros. Para a gente poder ser mais preciso em termos de comparação, ele foi como que de Campina Grande lá em Barreiras, né, viajando em cima de um carro, né, movido a animal. Então, se num carro mecânico hoje você tem 2 dias para fazer esse percurso, imagina o tempo que ele levou para sair da Etiópia e ir para Jerusalém para adorar a Deus, para adorar ao Senhor. E é interessante, porque se você analisar bem, conforme a gente viu lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, aquele homem, diferentemente dos judeus, aquele homem, diferentemente dos gentios convertidos ao judaísmo, ele não podia entrar no templo de Deus, no templo do Senhor, para fazer o seu sacrifício. A gente viu a proibição,
a gente viu a vedação que existia lá na lei de Deus para as pessoas castradas, para as pessoas que tinham seus testículos arrancados. Eles não podiam adorar a Deus como judeus ou como demais gentios eles adoravam. Mas mesmo assim ele foi, meus irmãos, mesmo assim ele foi, minhas irmãs, percorreu toda essa distância para ficar ali nos arredores do templo, ouvindo a palavra, ouvindo as instruções, aprendendo um pouco através dos rabinos. Talvez, se aquele homem pensasse no sentido humano, no sentido carnal, ele pudesse ter chegado à seguinte conclusão: o que é que eu vou fazer em Jerusalém? Eu não posso adorar como os judeus adoram, eu não posso adorar como os gentios adoram, que são convertidos do judaísmo. Eu vou ficar aqui na Etiópia mesmo, Ou ele podia ter um pensamento ainda mais radical do que este, e chegar à seguinte conclusão: eu não vou querer saber do judaísmo, porque é uma religião que me impede de estar na casa de Deus, que me impede de estar na casa do Senhor. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, minhas irmãs, não obstante todas essas barreiras, não obstante todas essas dificuldades, Deus ele agiu no seu coração, o levou a Jerusalém, e na volta de Jerusalém para a Etiópia, Deus colocou Filipe para poder pregar o evangelho para aquele homem. Veja como Deus ele faz as coisas. Veja como Deus ele tem um controle dos fatos, dos acontecimentos, das circunstâncias da nossa vida. Veja como Deus ele opera através dos momentos, para que estes momentos venham servir para que Deus possa cumprir o seu propósito redentor na vida do pecador. E é interessante porque ele foi alcançado pela graça não quando ele foi para Jerusalém, ele foi alcançado pela graça quando ele estava voltando de Jerusalém. Então esse interesse que ele teve pelas coisas de Deus, no sentido da adoração, esse interesse que ele teve de estar no templo, foi um instrumento usado por Deus, operando no seu coração, para que a partir disso ele pudesse ouvir o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, a graça operou na sua vida. Em primeiro lugar, a graça redentora operou no seu coração. Como? Dispondo o seu coração a ir a Jerusalém, adorar a Deus, e no retorno ele receber a pregação do evangelho. Mas não só isso. Em segundo lugar, a graça de Deus, ela operou no coração daquele eunuco, fazendo com que ele se interessasse pela palavra de Deus. Em segundo lugar, a graça de Deus operou no coração daquele eunuco, para que ele pudesse ter interesse de ler, de estudar, de aprender das Escrituras Sagradas, no caso do Antigo Testamento. Vamos lá, Atos capítulo 8, vamos para o versículo 28, Atos capítulo 8, versículo 28, olha só o que nos diz aqui esse texto, olha só o que nos diz aqui esse verso, Atos 8, melhor dizendo, versículo 28, veja, estava de volta, quem estava de volta? O eunuco, e assentado no seu carro, veja, vinha lendo o profeta Isaías. Literalmente falando, o rolo do profeta Isaías. Porque naquele tempo, meus irmãos, diferentemente do que acontece agora, as Bíblias, elas não eram assim, como livros, como a gente tem, nesse formato tão habitual que a gente já está acostumado. Não. Os escritos dos profetas, eles eram feitos em rolos, e aí cada profeta tinha um seu rolo, e aí a pessoa tinha que fazer esse movimento, de desenrolar, o rolo, para poder ler ali o que o profeta estava falando, o que o profeta estava dizendo. Então foi o que ele fez. Ele voltou para casa, e ao voltar ele estava voltando lendo o profeta Isaías. Isso aqui nos chama a atenção por duas coisas. Em primeiro lugar, ele teve que investir, financeiramente falando, para que ele pudesse ter acesso à lei de Deus, para que ele pudesse ter acesso à profecia de Isaías. Mas não só isso, existia, como de fato a gente vê que existiu, a própria dificuldade dele em entender aquilo que ele estava lendo, em entender aquilo que ele estava pesquisando. Mas mesmo assim, não obstante as dificuldades, Deus, ele agiu
operando no seu coração, para que ele pudesse se interessar pelas coisas de Deus, pelo livro de Deus, e a partir disso, a partir da passagem que ele estava lendo, Isaías 53, versículos 7 até o versículo 8, ele pudesse conhecer o Messias, ele pudesse conhecer a Jesus Cristo. Então, o que é que isso nos ensina, meus irmãos? Não só o interesse que ele teve pelo culto a Deus, mas também o interesse que ele teve pela palavra de Deus. O que é que isso nos ensina? É que muitas vezes, Deus age em determinada pessoa, despertando o interesse dela, ou o interesse delas, para as coisas espirituais, para que a partir disto, a pessoa possa se voltar para Deus, a pessoa possa se voltar para o Senhor. Às vezes, são dúvidas em relação à morte. Às vezes, são dúvidas em relação àquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. E a pessoa vai procurar, ela vai pesquisar. Quando der fé, quando diz um adulto, Deus trabalhou no seu coração e salvou a sua alma. E quando eu vejo essa atitude, essa postura aqui do eunuco, eu fico me lembrando muito da minha história pessoal, em termos de salvação. Eu fui chamado à salvação através da leitura bíblica. Em virtude de um determinado momento da minha vida, eu estava procurando respostas para as verdades da vida, e aí eu fiquei pensando, bem, se eu for procurar as verdades para as dúvidas da minha vida no catolicismo, vão querer me converter à religião católica. Se eu for procurar as respostas às dúvidas da minha vida no protestantismo, vão querer também me converter, fazer proselitismo em relação à minha vida, em relação ao espiritismo, enfim, todas as religiões. Então, qual foi a minha ideia? Eu vou ler sozinho a Bíblia. Vou comprar uma Bíblia, na verdade já tinha lá em casa, dos meus antepassados, e vou começar a ler, vou começar a estudar, e vou descobrir a verdade através dessa leitura. Resultado, nem chegou na metade do Antigo Testamento, e aí Deus já operou no meu coração, salvou a minha vida, me despertou em termos espirituais. Então veja, de coisas que muitas vezes você está sentindo, de coisas que muitas vezes você está atravessando, você vai em busca da religião, e através disto, Deus trabalha na sua vida, Deus trabalha no seu coração. Foi o que aconteceu com aquele eunuco. A lei de Deus serviu de condutor para que ele pudesse conhecer a Cristo, para que ele pudesse conhecer ao Salvador. E é às vezes assim, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus trabalha na vida de determinadas pessoas. Quantas pessoas não são salvas? Dentro do romanismo mesmo. Às vezes fica ali naquele contexto religioso, dentro daquelas imagens de escultura, dentro de todas aquelas tradições, e de repente ela é despertada para questionar a veracidade dessas coisas, a necessidade de praticar essas coisas, e ao pesquisar sobre essas coisas, Deus trabalha no seu coração e salva a sua vida. Então, Deus ele tem essa forma peculiar de trabalhar, mas muitas vezes, Ele usa o interesse religioso nosso para poder trabalhar no nosso coração, salvar a nossa alma para a glória do seu nome. Então foi o que aconteceu com este eunuco. Ele teve interesse pelo culto a Deus, ele teve interesse pela palavra de Deus. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele operou graciosamente na vida deste eunuco, fazendo com que ele se humilhasse perante a palavra de Deus, perante a palavra do Senhor. Veja aí, o versículo 30, Atos capítulo 8, versículo 30, ele se humilhou perante a palavra de Deus, ele se humilhou perante a palavra do Senhor. Olha só, Atos capítulo 8, versículo 30, diz o seguinte: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Aí veja, versículo 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e assentar-se junto a ele. Esse homem aqui ele foi humilde. Humilde em que sentido? De reconhecer a sua incapacidade de entender a palavra de Deus. Tanto é que ele pede para Filipe. Ele não sabia nem de quem se tratava aquela passagem, se era o próprio profeta Isaías, se era a nação de Israel, se era o próprio Messias. Então o que é que ele faz? Ele solicita, ele pede para que Filipe pudesse ajudá-lo. E quando isso acontece, meus irmãos, quando isso acontece, minhas irmãs, na vida de uma pessoa, isso já é um indício da obra de Deus no seu coração.
quando ela se humilha, reconhecendo a sua incapacidade própria diante de Deus, reconhecendo a sua incapacidade própria de entender as coisas de Deus e pede para que alguém possa lhe auxiliar nesse caminho, isso já é a operação da graça de Deus. Porque o comum para o incrédulo, o comum para um perdido é ridicularizar a palavra, é desdenhar do Evangelho, é desdenhar das Escrituras Sagradas. Será que isso é verdade? Não precisa seguir esse livro não, esse livro aqui é muito religioso, esse livro aqui é um livro de muitas normas. Então, via de regra, o incrédulo, ao ouvir a palavra, ele sempre procura rechaçar a palavra. Mas, por outro lado, quando você vê uma pessoa que tem um interesse, que se humilha, que procura aprender, que procura aprofundar no seu conhecimento das coisas de Deus, muito provavelmente, Deus esteja trabalhando naquele coração, Deus esteja trabalhando naquela vida, porque não é normal do ser humano. O normal do ser humano em pecado é desprezar e não procurar entender e não acolher a palavra do Senhor. Então, ao humilhar-se perante a palavra, esse eunuco mostrou que Deus estava operando graciosamente na sua vida, graciosamente no seu coração. Então, não perca aqui a sequência, não perca. Deus começou a trabalhar, ele se despertou para cultuar Deus. Deus começou a trabalhar, ele se interessou por ter um exemplar da palavra de Deus. Deus começou a trabalhar no seu coração, ele se humilhou diante da palavra. Mas não só isso. Deus, ele operou a fé salvadora naquela vida, naquele homem. Olha só, meus irmãos, Atos capítulo 8, versículo 37. Olha só, Atos capítulo 8, versículo 37. Ele vê a água, questiona Filipe no versículo 36, se o que é que o impedia de ser batizado. Filipe chega e diz que não existia nada, uma vez que ele cresce que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aí o que acontece aqui no versículo 37, Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Aqui, meus irmãos, ele já estava crendo, aqui ele já tinha sido chamado pela graça. Deus colocou no coração dele a fé salvadora. Não é qualquer fé, não é qualquer confiança, não é qualquer esperança, mas veja, ele depositou a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Talvez a gente olhe essa frase, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a gente não dê muita importância. Mas não, meus irmãos, nessa expressão que nós temos aqui, que aquele eunuco fala em relação à sua crença, ela é profunda. Por quê? Ele reconhece que Jesus é o Salvador, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, por isso ele fala Filho de Deus, ou seja, da própria essência de Deus. E não só isso, ele reconhece que Jesus é o enviado de Deus, o Cristo. Então veja que ele tem uma compreensão muito clara, muito nítida, e veja que isso foi resultado do ensino que Filipe fez em relação à vida daquela pessoa. Então, quando ele leu aquela passagem, Isaías 53, versículo 7 até o versículo 8, ele chegou à conclusão que a pessoa de quem Isaías falava era Cristo, o enviado de Deus, Cristo, o Salvador, o próprio Deus que veio operar e operar salvação. E ele disse: eu creio, eu reconheço, eu confio, eu descanso a minha alma. Ele fez essa proclamação verbal de algo que existia dentro do seu coração. Ele expressou em palavras a fé que existia na sua alma, porque quando Deus opera, ele faz isso, ele muda o nosso interior, e ao mudar o nosso interior, ele faz com que a gente proclame Cristo às pessoas, reconhecendo como nosso Salvador. Veja aí, meus irmãos, bem rapidinho, sem desmarcar esse texto de Atos 8, a gente vai voltar já para ele. Voltem aí, por favor, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, volta não, vai, né? Porque Romanos está para frente. Romanos capítulo 10. Versículo 9 e depois o versículo 17. Romanos 10, 9 e depois a gente vai para o versículo 17. Veja se não é isso que acontece com esse eunuco aqui. Razão pela qual a confirmação da graça de Deus operando na sua vida, salvação.
Veja, olha o que Paulo fala aqui, ó, coisa interessante, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Foi o que aconteceu com ele. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ele passou a ter fé como produto, como resultado da pregação do evangelho que lhe foi feita. Aqui é a salvação propriamente dito. Deus operou na sua vida, o Espírito Santo o selou na salvação, o regenerou, porque ninguém faz essa declaração que ele fez se Cristo não tivesse operado na sua vida. Olha só o que Paulo fala em em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 é o livro da sequência, só para a gente poder ver que o que aconteceu na vida desse homem foi um exemplo vivo de salvação, um exemplo vivo de redenção. 1 Coríntios 12, versículo 3. Olha só: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ninguém pode amaldiçoar Jesus falando pelo Espírito, ninguém. Aí Paulo segue: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, quando esse homem confessou Cristo, ele estava fazendo como fruto da operação do Espírito Santo na vida dele. Ele creu no seu coração e a sua boca confessou a Cristo, ou seja, foi a fé salvadora que foi infundida ali na sua vida. Aqui, repito, a salvação propriamente dita. Chegou nesse estágio, a consumação da salvação. Então veja, ele se interessou pela religião, seja procurando cultuar Deus, seja procurando aprender da sua palavra. Ele se humilhou perante a palavra do Senhor, ele confessou a sua fé em Cristo Jesus, mas não só isso. Em quinto lugar, ele se dispôs a assumir um compromisso com Deus. Vejam aí, meus irmãos, Atos capítulo 8, mais uma vez, versículos 36 e também o versículo número 38. Atos 8, versículo 36 e também o versículo número 38. Olha só o que diz aqui o versículo número 36 e depois o versículo número 38. Seguindo eles caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, no caso a Filipe, eis aqui a água, que me impede que seja eu batizado. Versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aquele homem selou a sua fé através do batismo. É interessante porque tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, ocorre como resultado da pregação do evangelho que Filipe fez àquele homem. Você olha, conforme a gente leu lá no versículo 35, a gente vê isso. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, ou seja, Isaías, anunciou-lhe a Jesus. Então ele assumiu um compromisso com Deus, ele assumiu um compromisso com o Senhor através do batismo. Na verdade, o que eu acho aqui interessante é que esse eunuco, ele não se preocupou muito com o que as pessoas podiam dizer em relação a ele, porque ele era uma metamorfose ambulante de religião, né? Ele era do paganismo, depois ele vai para o judaísmo, depois ele chega agora no cristianismo. A gente podia até dizer que ele estava mudando de religião como mudava de roupa, entendeu? Mas ele não estava preocupado com isso. Ele queria assumir um compromisso com Jesus Cristo. E observe, meus irmãos, que aquele homem, ele seria, pelo menos no primeiro momento, ele seria um crente solitário, lá na Etiópia, 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele teria que ler a Bíblia sozinho, ele teria que cultuar a Deus sozinho. Veja a quantidade de obstáculos. Ele estaria só, repito, pelo menos no primeiro momento, ali para seguir a Cristo, porque as demais pessoas ou seguiam a religião do Antigo Testamento, o judaísmo, ou eram pagãs.
Então ele ia ser o diferencial, ele ia ser um cristão. E é interessante porque registros históricos confirmam que o cristianismo ele iria se fixar na Etiópia apenas no ano 150 da era cristã. Mais de 100 anos depois da conversão desse homem, para o evangelho se enraizar na Etiópia. Mas mesmo assim ele foi, aceitou a Cristo, assumiu um compromisso com o Salvador, independente das dificuldades que ele ia enfrentar quando chegasse na sua terra natal. Ia trabalhar numa corte pagã, no máximo iam ter judeus ali, mas aquelas pessoas de se virem a Cristo mesmo, ele não iria encontrar. Mas mesmo assim, ele não voltou atrás, ele teve coragem, ele teve disposição, e ele foi até as últimas consequências. Por quê? Deus estava operando no seu coração. Porque quando Deus, irmãos e irmãs, opera no coração de uma pessoa, quando Deus ele salva uma pessoa, a pessoa não vê dificuldade não para servir a Cristo não. Às vezes ele é um crente sozinho em casa, às vezes ele é um crente sozinho no ambiente de trabalho, às vezes ele mora até distante da igreja, ele tem nenhuma dificuldades, mas ele não abre mão, porque quando Deus opera a salvação, ele opera. A gente não fica arranjando desculpa, a gente não fica arranjando justificativa. Não vou para a igreja porque é longe, não vou para a igreja porque os irmãos não gostam de mim. Não, nada disso. A pessoa simplesmente chega e faz, e vai, como ele foi. Já pensou, meus irmãos? Já pensou, minhas irmãs? Vocês aceitarem a Cristo e ir para um país distante, onde vocês não iam escutar de Cristo e outras pessoas, é você sozinho ali. Dificuldade, mas ele não abriu mão, ele foi até o fim, ele foi até as últimas consequências do compromisso que ele assumiu com o Senhor. Por que isso? Porque Deus estava operando na sua vida, porque Deus havia salvado a sua alma, porque Deus havia lhe concedido fé salvadora. E quando Deus concede, não precisa de apelo, não precisa de chora-chora, não precisa de mais nada, somente a operação do Espírito através da pregação da palavra. Somente isso, ok? Então, em quinto lugar, ele se dispõe a assumir um compromisso com Deus, ele se dispõe a assumir um compromisso com o Senhor. Fechando aqui, em outro lugar, a gente vê como fruto da ação, como fruto da graça salvadora de Deus na sua vida, a gente vê a alegria que ele passa a desfrutar em Cristo, a alegria que ele passa a desfrutar no Senhor. Vejam aí, Atos capítulo 8, versículos 38 e também o versículo número 39. Olha só a alegria que esse homem estava sentindo agora. Olha só, coisa maravilhosa, meus irmãos. Atos 8, versículo 38 e também o versículo número 39. Diz o seguinte: então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Veja, finalzinho do versículo 39. E este quem? O eunuco foi seguindo o seu caminho como? Cheio de júbilo. Na verdade, o júbilo é mais que uma alegria, né? É mais que uma alegria. Então, depois de ter sido alcançado pela salvação, o eunuco ele voltou à sua terra natal. E agora ele não volta mais triste, ele não volta com dúvida, ele não volta cabisbaixo, não, nada disso, tudo isso ficou para trás. Ele volta agora com alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque agora não existia mais barreira entre ele e Deus. Porque dentro do judaísmo, quando ele foi convertido ao judaísmo, conforme nós falamos, ele não podia entrar no templo para adorar. Agora que ele era cristão, ele podia adorar a Deus, e ele nem precisava ir mais para Jerusalém. Ele adorava a Deus em Cristo Jesus lá mesmo, ou seja, lá na Etiópia. Conforme Cristo disse, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E em qualquer lugar, hoje, por Cristo Jesus, a gente pode adorar a Deus, a gente pode adorar ao Senhor. Quando ele passou para o judaísmo, ele não podia receber o selo da religião. Qual era o selo da religião do judaísmo? A circuncisão. Fisicamente falando, ele era impedido disso, porque ele era uma pessoa castrada. Mas ele recebeu agora o selo do batismo, o selo cristão. Veja que tudo isso é diferente, tudo isso é uma grande mudança, é uma nova experiência que ele tem, e por isso ele se alegra. Hoje, ou seja, naquele momento em que ele foi salvo,
aquele eunuco agora fazia parte da família de Abraão, não por causa da genealogia, mas ele fazia parte da família de Abraão pela fé, porque a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que nascem de Abraão, mas são aqueles que têm a fé de Abraão. Era o que acontecia com aquele homem, e ele fazia agora parte da aliança, parte do povo de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, muito além do que ele tinha experimentava no judaísmo. Vamos dar uma olhadinha nesses textos? Abra aí, por favor, meus irmãos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Essa é a realidade nossa. Eu acho aqui que ninguém tem descendência judaica, mas mesmo assim nós somos parentes de Abraão. Como? Se nós não temos descendência judaica, ascendência judaica, melhor dizendo. Como? Pela fé, pela fé. Olha só aí, ó. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Isso, Romanos 2, 28 e 29. Isso, Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Olha só. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Então o judeu não é aquele judeu que pertence à família de Abraão, que é descendente de Abraão, nem tampouco judeu é judeu pelo fato de ter sido circuncidado. Não. Veja, versículo 29. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, nesse sentido, nós somos da família da aliança, meus irmãos. Nós somos descendentes de Abraão, na circuncisão que foi feita no nosso coração, que agora confiamos em Deus, assim como Abraão confiou. Um pouco mais adiante, abram aí, Gálatas, olha que coisa maravilhosa. Gálatas capítulo 3. Por isso aquele homem estava contente, por isso que ele foi cheio de júbilo, porque agora isso era a realidade na vida dele. Ele não precisava mais se humilhar como se humilhava, indo para Jerusalém e nem ao menos cultuando a Deus. Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículos 7 e 8. Olha só, Gálatas 3, versículos 7 e 8. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Sabei, pois, veja, que os da fé é que são o quê? Filhos de quem? Então nós somos filhos de Abraão. Você crê como Abraão creu? Você é filho de Abraão, mesmo não sendo judeu, na raça, mas é na fé. Versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então agora aquele eunuco faz parte dessa realidade. Ele é da aliança agora de Deus, descendente da fé de Abraão. E é interessante, meus irmãos, porque a gente não sabe, mas se aquele eunuco, presta atenção nisso, é um detalhe interessante. Se aquele eunuco tivesse seguido, muito provavelmente ele seguiu a leitura no livro do profeta Isaías, um pouco mais adiante, ele ia ter outras razões, outros motivos pelos quais iria se alegrar ainda mais em Deus. Veja, ele leu e lhe foi explicado a profecia de Isaías 53, versículos 7 e 8. A partir dali ele reconheceu Cristo como Salvador, beleza, mas seguindo adiante no livro de Isaías, no capítulo 56, olha só o que Deus havia anunciado pelo profeta aos eunucos, que era o caso dele. Abram aí, por favor, Isaías 56, versículos 3 até o versículo 5. Aí explica o regozijo, o júbilo, a alegria que ele estava experimentando, e foi assim, com esse sentimento para a Etiópia, na nova realidade de Cristo ali que ele começaria a ter na sua vida. Isaías 56, versículos 3 até o versículo 5. Se ele leu a sequência de Isaías, ele chegou nesse trecho. E se ele chegou nesse trecho, ele viu essa verdade para ele que era eunuco, E isso, Jonatas, Isaías 56, versículos 3
até o versículo de número 5. Olha só o que Isaías fala: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Então aqui ele está se dirigindo para os gentios, porque eles podiam ficar tristes por não ser da raça de Israel. Então ele fala especificamente aqui para os eunucos: eis que sou uma árvore seca. Não fale isso. Olha só, versículo 4: porque assim diz o Senhor: a quem? Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agradam e abraçam a minha aliança. Ou seja, os eunucos que se voltarem para Deus. Olha só o que Deus diz para essas pessoas. No caso, se enquadrava com a situação desse homem aqui da passagem de Atos capítulo 8, versículo 5. Olha só: darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Olha que promessa aí, maravilhosa para os eunucos: se abraçarem a aliança, se voltarem para o Senhor, vão receber o nome, vão ter um memorial. Então, se o eunuco seguiu na leitura, ele escutou aqui essa profecia e viu que se cumpria nele. Por isso a razão da sua alegria, por isso a razão do seu júbilo. Então, o que é que a gente vê aqui, meus irmãos? A gente vê o despertar da graça, a graça irresistível de Deus, a graça irresistível do Senhor, que age através de meios humanos, para que assim Deus ele possa cumprir o seu propósito salvador na vida das pessoas, despertando-as para as coisas espirituais, seja para o culto a Deus, seja para aprender as Escrituras Sagradas. Mas não só isso, fazendo com que as pessoas se humilhem diante da palavra de Deus, do próprio Deus. Mas não só isso, gerando nos seus corações uma fé salvadora. Mas não só isso, dispondo seus corações a assumirem um compromisso verdadeiro com Deus. E por fim, gerando uma profunda e perfeita alegria pelo fato de que agora nós fazemos parte da família de Deus, somos hoje descendentes e descendentes pela fé de Abraão. Então, o que é que fica de lição? O que é que fica de verdade em cima de tudo isso que a gente viu aqui na noite de hoje? Uma verdade pelo menos, que quando Deus, irmãos e irmãs, Ele resolve salvar o pecador, alguém, especificamente falando, Ele salva. Pode ter certeza disso. Não existe coração duro, não existe vida pecaminosa, não existe nada que possa impedir a ação de Deus transformando o coração do pecador, porque a graça de Deus ela é irresistível e ela opera pela ação de Deus e pregação da sua palavra, como a gente vê aqui na vida desse eunuco. Isso é tão bom, meus irmãos, isso nos traz um descanso tão grande, porque a salvação do nosso parente, a salvação do nosso amigo, a salvação de quem quer que for, não repousa no seu poder, não repousa na sua capacidade, não repousa no seu desejo, não, mas repousa na ação de Deus através da pregação do Evangelho. Então pregue para essas pessoas, fale de Cristo para essas pessoas e deixe Deus agir, porque quando Ele age, Ele salva. Quando age, Ele transforma. Quando age, Ele opera redenção para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.